E aqui na segunda edição do Jornal da Cidade, nós também vamos falar de defesa do consumidor. Quem vai participar dessa coluna é o Washington Coutinho Pereira, que é advogado formado pela Uniara e tem pós-graduação em Direito do Consumidor pela Unip. O Washington também é docente na área pelo Senac desde 96, foi gerente do Codecom Araraquara de 2001 a 2008 e atualmente ocupa o cargo de diretor executivo do IDECOM, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Washington, boa noite para você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de falar de defesa do consumidor aqui na segunda edição do Jornal da Cidade. Boa noite, Jonathan. É uma honra para mim estar participando do jornal e estar ajudando naquilo que for necessário, naquilo que eu puder. E o primeiro assunto é um projeto aprovado pelo Senado há cerca de 10 dias que permite ao comerciante uma diferenciação de preço, de colocar preços diferentes para o cliente que for pagar com cartão de crédito ou com dinheiro. Vamos assistir a reportagem. Dados do Banco Central mostram que os brasileiros realizaram 4,9 bilhões de transações com cartões de débito em 2013, um crescimento de quase 20% em relação a 2012. As operações com cartões de crédito chegaram a 5 bilhões, 12,2% a mais que no ano anterior. Para essa gerente de loja, o uso do cartão é prático e seguro. As pessoas hoje encarregam dinheiro justamente pela falta de segurança que tem no país. Hoje, o preço de uma mercadoria tem que ser o mesmo, independente da forma de pagamento, dinheiro, cheque ou cartão. Mas, na prática, quem tem o dinheiro à vista para pagar, muitas vezes consegue um desconto. A negociação é feita com cada cliente. As compras no cartão geralmente não têm desconto, porque o comerciante embute no valor da mercadoria a taxa que paga para a administradora do cartão. Se o produto custa R$5 para o pagamento em dinheiro, o comerciante eleva ele para R$5,50, por exemplo, para incluir dentro desse valor o que ele iria pagar para a administradora do cartão de crédito. Um projeto de decreto legislativo aprovado pelo Senado vai permitir a cobrança diferenciada de acordo com a forma de pagamento. O texto anula uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor há 25 anos. Um período inflacionário, extremamente alta a inflação no Brasil, e assim se justificou. Mas hoje, com a economia mais controlada, mesmo com um pouco de inflação, mas com as rédeas controladas da economia, nós podemos sim ter a possibilidade de garantir ao cidadão comum o direito de negociar livremente. A secretária nacional de Defesa do Consumidor acredita que quem vai pagar a conta dessa diferenciação é quem tem menos dinheiro. É muito raro um cidadão, principalmente aqueles que têm menor renda, terem dinheiro no bolso. Eu não acredito que vai haver uma diminuição de preços. Eu acredito que vai acontecer um aumento de preço para quem paga em cartão de crédito. Todos reconhecem a importância de ter o cartão de crédito que viabiliza a compra de produtos para aqueles que não têm o dinheiro na hora. Mas isso não pode impedir aquele que eventualmente possa comprar à vista de fazer uma negociação. Isso é bom para o consumidor. Hoje o cartão de crédito a gente sabe que para o comerciante tornou-se muito seguro, né, Washington? Pela questão de não haver inadimplência. Pelo menos se o cliente não pagar a fatura, o problema é dele com a operadora do cartão. Agora, para o consumidor, essa medida de fazer com que ele vá a uma loja e encontre um preço diferenciado para pagamento entre cartão e dinheiro, isso é positivo? Jonathan, isso é extremamente negativo. Inclusive, é um retrocesso nas conquistas que o consumidor teve durante todos esses anos, né? O que a gente percebe, até o que foi dito na reportagem, não é um desconto para quem vai pagar à vista. Na verdade, é uma equiparação de preço para quem paga com o cartão, né? Um acréscimo no preço para quem paga com o cartão. O risco da atividade econômica é do comerciante, não é do consumidor. Então, ele deve assumir. E as vantagens de você ter um cartão de crédito, como você disse, são amplas, né? Você diminui a inadimplência, diminui o risco. Então, nada mais justo que o comerciante arcar com esse custo a mais, já que ele vai diminuir o risco da atividade profissional dele.
Em contrapartida também, a gente deve destacar o seguinte, o dinheiro de plástico é uma tendência, né? Nos países mais desenvolvidos só se usa cartão de crédito. Então, você está sobretaxando a mercadoria que você vai pagar com cartão de crédito, já que isso é uma tendência. 90% das vendas são feitas com cartão de crédito, débito ou crédito. É um absurdo. É um retrocesso, na verdade. É um retrocesso, né? Com certeza. E é muito importante que a gente divulgue isso nesse momento, porque as eleições estão próximas, né, para deputado, para senador. Então, eu acho que é interessante, a hora que o camarada vem te pedir um voto, você falar, o que você vai fazer com relação a isso, né? Para que as pessoas tenham ciência e cobre depois desse candidato as medidas cabíveis aí. A justificativa dos comerciantes para, pelo menos aí, cobrar mais caro para quem paga com cartão, é justamente essas altas taxas cobradas pelas administradoras dos cartões. Na verdade, a administradora das máquinas de cartão de crédito, né? Mas é o que você falou, é uma segurança para o comerciante, e quem vai pagar mais caro por isso é o cliente. Então, eu penso que talvez tivesse feito um acordo com essas operadoras para que o comerciante pagasse menos e assim não repassasse para o consumidor, né? Inclusive, ele pode negociar essas tarifas, essas taxas com a operadora, né, Jonathan? Eu quero ver se ele conseguir um desconto com a operadora, se ele vai repassar para o consumidor, para o cliente dele, né? Exatamente. Agora, uma outra dúvida que muita gente tem em relação ao cartão de crédito, e já que nós estamos nesse assunto, eu vou te perguntar, é se há um valor mínimo para que eu possa pagar aquela compra com cartão de crédito. Eu já vi em alguns estabelecimentos comerciais uma plaquinha lá, cartão de crédito somente se for acima de R$10, por exemplo. Se o estabelecimento aceita cartão, ele tem que passar qualquer valor? Tem que passar qualquer valor. A limitação de valor ou a limitação a partir de um determinado valor é prática abusiva determinada no Código de Defesa do Consumidor, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, e deve ser punida. Se o consumidor denunciar aquela empresa, o CODECON, que é o órgão público, né, de direito do consumidor, que tem poder de sancionar essas empresas, ele vai lá, faz a fiscalização e autua a empresa. Portanto, então, aí essa notícia aprovada pelo Senado, esse projeto de lei aprovado pelo Senado, que pode deixar as compras mais caras, uma vez que o comerciante poderá ter essa liberdade de colocar em prática essa diferenciação nos valores cobrados. Agora, um outro assunto, e vamos agora partir para os casos reais. Inclusive, eu peço sua participação. Você que tem algum problema, alguma dúvida, aproveite para mandar um vídeo para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 99702-3001. Envie um vídeo de até 1 minuto contando o seu caso, que a gente traz na próxima vez que o Washington vier aqui para tentar resolver o seu problema. E também tem esse e-mail do Washington que está aí na sua tela, você também pode enviar um e-mail para ele e a gente traz nos nossos próximos encontros. Agora, um caso real é da dona Maria, né, Washington, que telefonou dizendo que quitou o empréstimo consignado e o valor continua sendo descontado da aposentadoria dela. O que faz nesse caso? Então, nesse caso, Jonathan, até eu dei a orientação para a dona Maria, né, e vai aí o meu alô para quem está vivendo esse tipo de problema. Cabe uma ação judicial, uma obrigação de fazer, para que a empresa tome as providências necessárias para que pare de descontar do pagamento dela, né? Porque além da questão do desconto em si, né, que já é oneroso e ela acaba pagando a mais do que ela devia, que verdadeiramente tinha contratado, ela também tem a questão da liberação do consignado para ela fazer outro empréstimo caso ela deseje. Então está limitando o crédito dela também, e isso pode causar um dano moral, né? Que ela pode até eventualmente estar entrando contra a empresa também, pleiteando uma indenização por dano moral. Mas o primeiro passo, primeira providência aí é entrar com a obrigação de fazer para que a empresa cesse os descontos e devolva para ela aquilo que foi descontado a mais. E isso nem sempre é possível apenas por um contato com a empresa, né? O que muita gente gostaria. Você liga, informa o problema e o seu problema é resolvido. Muitas vezes é preciso entrar com uma ação na justiça para que a empresa, nesse caso aqui, ou casos semelhantes, que pare com esse pagamento, essa cobrança irregular, né? No caso da dona Maria, ela já
fez isso, né? Ela já entrou em contato com a empresa continua descontando, já entrou em contato também com o INSS. O INSS falou que não pode fazer nada enquanto a empresa não tomar as providências necessárias para cessar o pagamento. Ou seja, a empresa tem que informar o órgão que desconta, né, do que consigna o empréstimo, para que dizendo, olha, a cliente já pagou, já está quitado, então dá uma carta de quitação e cessa o contrato ali, né? Em último caso, então, entrar com um processo judicial para que seja analisado e, como você falou, até talvez entrar com pedido por danos morais, já que ela está sendo lesada nesse caso. Exatamente, está sendo privada do crédito, né? Agora, um outro caso que nós temos aqui é do Nivaldo, que conta que teve o serviço de telefonia interrompido sem razão aparente, sem motivo nenhum. O serviço de telefonia fixa do Nivaldo Isso. Foi cortado. O telefone cortado, foi pegar para fazer uma ligação, não tinha linha, não conseguia fazer a ligação. E o pior, ele disse que não é a primeira vez que isso acontece, já tentou ligar várias vezes para a operadora e ninguém sabe dizer o porquê esse telefone é cortado e também aí volta a funcionar o serviço, mas ninguém explica o porquê e ele está se sentindo lesado e com razão, né? Com certeza. Inclusive o Nivaldo usa o telefone para atividade profissional, ele tem contatos, né? Ele é promotor, então é bem complicado para ele ficar sem o telefone. Então ele me narrou que outras vezes já aconteceu, ele ligou lá, a empresa restituiu o serviço para ele. Agora ele liga, a empresa diz que não está restituindo, que existe um débito, mas ele está com todas as contas pagas, né? Então, novamente, não resta alternativa a não ser entrar judicialmente nesse caso. A mesma coisa, uma obrigação de fazer, né? Ele tem um contrato com a empresa cessou o contrato, né? Interrompeu o contrato sem motivo aparente, ele está com todas as contas em ordem, ele vai ter que entrar com a ação judicial de obrigação de fazer, e se ele foi lesado materialmente ou moralmente, no caso é uma atividade profissional, deixar ele deve conseguir realizar um serviço. Exatamente. Porque não tinha o telefone funcionando. Exatamente, ele pode também entrar com a ação de dano material. Essa questão do dano material, Jonathan, é um pouco mais complicada que o dano moral, porque ela tem que ser demonstrada, né? Então você tem que ter uma planilha, alguma coisa que demonstre que realmente você perdeu dinheiro, perdeu contatos, perdeu vendas com aquilo. Mas é possível também uma indenização por dano material, nesse caso aí do Nivaldo. Washington, agora a gente tem os nossos casos, só para fazer uma pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Casos como esse de direitos do consumidor são fáceis de serem aceitos pela justiça e o cliente acabar tendo a causa ganha a favor dele? Olha, Jonathan, eu advogo nessa área desde 95, né? Eu peguei a coisa bem do começo, né? Quando o código ainda não era totalmente aceito. Então, nós tínhamos uma resistência muito grande com relação ao judiciário das causas de relação de consumo. Muitas vezes ainda eram tomados como causas menores, né? Quebrou minha batedeira, eu vou reclamar na justiça, é pouco, o valor é pequeno, né? Às vezes parece uma coisa pequena, mas na verdade não é, né? Você tem que tomar isso como uma questão de direito mesmo, né? Para que você previna com relação a outras causas mais importantes, de valor monetário maior. Você perguntou para mim se são de fácil resolução. Ele enfrenta os mesmos problemas que a gente enfrenta na justiça com outros tipos de processo. Só que o direito do consumidor hoje pegou, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é alardeado, o Judiciário incorporou, inclusive o Código de Defesa do Consumidor serviu em alguns aspectos para a mudança do Código Civil, né? O Código Civil novo incorporou alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje a gente tem uma facilidade maior de estar lidando com a justiça, principalmente quando você já tem um processo administrativo anterior, você tem um processo mesmo judicial anterior que você quer pleitear uma outra causa. Então, eu diria para você que hoje você tem uma facilidade melhor, né? uma maior facilidade, mas nem sempre foi assim. No começo era difícil, muito difícil. E o importante hoje é que a população que se sentir prejudicado, o consumidor que se sentir prejudicado, que vá atrás dos seus direitos. E a gente espera que com essa coluna, aqui na segunda edição do Jornal da Cidade, que você consiga sanar suas dúvidas e saber o que é direito de fato. Washington, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite.